Esse programa que tá começando aqui agora com meu parceiro Gui Cunha. Mais uma vez juntos, obrigada, viu? Por topar essas loucuras. Um prazer inenarrável. E quando eu fiquei ciente do que nós estaríamos aqui fazendo, eu fiquei emocionado. Eu sou apaixonado por retrospectivas desde criança. Nossa, eu também era viciada, ficava na frente da tela. Tantos acontecimentos nesse ano de 2025 e, claro, a gente trouxe aqui pra vocês alguns fatos bem curiosos, relevantes, importantes, marcantes, talvez. Recordar é viver. Então a gente vai lembrar que o ano de 2025 não começou tão glorioso como está sendo finalizado, assim vamos se dizer, tanto para o mercado ququanto para o mundo. Mas peraí, tá glorioso? Dependendo do ponto de vista, né? Partindo dos dias de luta, dias de glória, podemos dizer que a gente vai fechar melhor do que a gente começou. Mas é isso que você vai ver nesse vídeo, inclusive. Então vamos lá, vamos trazer aqui o que aconteceu em janeiro. Porque aqui a gente vai trazer fatos não só do que aconteceu na Infinox, mas também no mercado e no mundo que balançou. E balançou bastante, hein? A gente teve rompimento histórico de ouro, a gente teve Bitcoin superando, do mesmo jeito despencando, né? E o que aconteceu, Gui Cunha, em janeiro de 2025? Refresca minha memória que eu não tô lembrando. Vamos lá, Nath. Janeiro nós começamos com todo aquele conflito no Oriente Médio. Nós tivemos petróleo, né? Tudo quando a gente fala de conflito, petróleo é o principal ativo a ser destacado, com muita volatilidade. Então, petróleo foi para cima e pressionou a inflação, que era uma herança de 2024. Então, em 2025, a gente começou com uma herança de 2024, é aquela inflação mais elevada, aonde pressionou esse movimento de política monetária, que durante os meses a gente vai ver que foi possível o afrouxamento, mas o conflito, né, as guerras como um todo, pressionaram o petróleo, foi para cima e nós tivemos esse movimento inflacionário também como um destaque no mês de janeiro. Excelente, gente. Olha, eu nem lembrava disso, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estava operando petróleo na época, uma volatilidade absurda, e é por isso que eu falo, gente, commodities, né? É o nosso consumo no dia a dia. Todo mundo sofreu a consequência no bolso também, porque a gasolina ficou mais cara, então não tem muito como chorar, né? Falando em gasolina, você acha não que tem acabou mais de coisas? Janeiro? De forma alguma. Meu Deus. Porque a volatilidade foi lá fora e aqui no Brasil também. Nós começamos com o mercado com uma extremamente volatilidade. Então, nesse petróleo para cima, a inflação pressionada, as bolsas não começaram com o pé direito. Então, janeiro foi marcado por um mês de muita volatilidade no cenário global como um todo. Quem aproveitou, aproveitou, né? Quem fez a festa, fez a festa. E na Infinox, claro, passando um pouquinho de janeiro foi só para aquecer os motores, né? Com gasolina, sim, por que não, né? A gente se preparou para isso. E claro, a gente teve aí o primeiro evento da Infinox em janeiro, não, em fevereiro, que foi um marco nesse ano. Inclusive, olha só, gente, é tudo feito com muito glamour, né? Um nível de... Olha, fiquei até com vontade aqui, hein? Água na boca, né? Olha só, nossa head de operações, enfim, marcando presença oficialmente, cravando ali a sua estaca no Brasil e, claro, entregando muito glamour das pessoas ali, os parceiros, eventos junto com os parceiros que a Infinox pôde proporcionar. Foi o primeiro de, vou te falar, muitos que vieram ao longo do ano, viu? Eu vou aparecer em algum aí? Será? Eu acho que Você sim, está viu? em algum evento? Eu acho que sim. Tem bastante coisa aí sim pra gente compartilhar. Foi excelente. Olha só, esse daqui foi outro cara que chegou, né? Enfim, eu acho que ali eles estavam só no namoro, hein? Ali eles estavam só na conversa. Inclusive, no próximo mês já vai vir novidades. Mas me conta aí, Gui. A gente já viu que teve festa, teve glamour, teve o brilho da Infinox, mas o que aconteceu no mercado em fevereiro? Fevereiro é a sequência do que não foi muito legal no mês de janeiro. Então, em janeiro a gente trouxe, né, preocupações com o Oriente Médio, petróleo, até a China estava trazendo dados mais fracos, e em fevereiro quem começou dados fracos foi os Estados Unidos, com o famoso payroll. Então, nós temos ali os dados de emprego nos Estados Unidos. Esse movimento veio abaixo do esperado e começou
a trazer os primeiros alertas a respeito da economia americana. Pô, todo mundo pressionando. Trump venceu as eleições, mas estava num cenário de desemprego nos Estados Unidos da América. Para sequenciar, a Europa colocou um estado de alerta máximo para aquele movimento de estagflação, ou seja, né, como é que vai controlar os juros. Política monetária no país de primeiro mundo é diferente. Né? Então, aqui no Brasil, você ter uma oscilação na política monetária, a gente já está acostumado, infelizmente. No Brasil, a gente toma tanta porrada que a gente já tá calejado, né? Mas na Europa, isso daí já é muita novidade, né? Então, o questionamento realmente era o como que a Europa sairia desse movimento, seria estagflação, né? O crescimento muito baixo, como é que faria para que não trouxesse uma movimentação de política monetária tão agressiva como foi aqui no nosso país. Por fim, as commodities energéticas sobem com esse risco geopolítico, então foi o começo mais abrupto do ouro, né? Então a gente começou com petróleo, trazendo sinais mais elevados, e aí começou as metálicas, mais especificamente o ouro, que é o grandíssimo destaque para o ano de 2025. O ouro, quem não comprou ouro, gente, eu só falo para vocês, é um ativo de proteção aí no mundo inteiro, né? Então, quando as coisas começam a mudar muito, né, esse estágio de alerta, esse sentimento de que estou correndo risco, as pessoas acabam indo pro ouro, né? Muito ouro, inxalá. Então... o famoso tchau-tchau. Tchau. E para finalizar, o mês de fevereiro, a gente começou para trazer uma memória muito boa, né? Quem sustentou as bolsas americanas foi a inteligência artificial. Então, as empresas como um todo lá estavam preocupadas com esse movimento de política monetária, inflação mais elevada, o Fed já se comprometeu de não baixar os juros, né? O começo do ano foi esse a narrativa. Então, foi bolsa de tecnologia, né? Os resultados de Nvidia, essas empresas insanas dos Estados Unidos da América que conseguiram persistir com uma bolsa mais elevada. Excelente. Eu acho que, assim, quem soube aproveitar esses períodos, é o que eu falo. O caos, ele é bom pra gente. Pra quem investe, né? Pra quem sabe fazer sua proteção, pra quem sabe onde se posicionar, que momentos não estar posicionado. Então, tudo isso é extremamente importante, porque o ouro, né, obviamente, com essa valorização, remete sempre um ativo de proteção que, obviamente, todo... Agora, eu vou te fazer uma pergunta, que não estava no roteiro. Anda. Tá todo mundo comprando ouro. Se a gente compra milho, a gente come milho. O que a gente faz com tanto ouro depois? Inxalá, como você disse, né? Você não come o ouro, você não transita, mas historicamente, naturalmente, é o ativo de maior proteção do planeta Terra. E durante os últimos anos, os países começaram a fazer as suas reservas em ouro, já meio que protegendo o lastro de moedas. Então, isso que foi muito legal, né? Então, o milho a gente come, o café a gente toma, mas o ouro, isso não é pessoa física, né? A gente está falando aí de grandes potências se protegerem. China foi o grande destaque, o maior comprador de ouro no período foi a China para tentar lastrear uma moeda. Então, fica aí grandes insights já para o que aconteceu no ano de 2025. Eu achei brilhante, gente. Gostei da resposta. A gente não come ouro, mas a gente guarda, né? Tem seu valor, tá? Minha aliança eu comprei e tá valendo 3 vezes mais já. Olha aí. Vou penhorar. Eu tenho algumas coisas em casa ali que eu falo, isso aqui eu vou guardar mais um pouquinho, né? O pessoal começou a comprar ouro assim a rodo, né? Independente do preço. Independente do preço. Então, é hora de vender? Eu prefiro me abster. Então vamos lá, eu falei pra vocês que a Infinox estava namorando, conversando com aquele galanzão que passou aqui. Eu falo, Homem, não? É o Ken da Infinox. Ele que chegou todo aposturado. E oficialmente ele é o nosso embaixador, Carlos Casagrande. Olha que presença, Harmonização gente. facial. Eu não tenho coragem de ficar perto dele, não. Porque Cheiroso. eu já tenho 1,5 m e ele tem 2 metros de altura. É uma humilhação. E é um verdadeiro modelo extremamente responsável, um cara assim que tá com a gente ali no dia a dia. Ele é um cara que investe também, representa a nossa marca à altura, literalmente. E olha só que incrível, oficialmente em março a gente teve a apresentação do Carlos Casagrande como nosso embaixador oficial da Infinox. Sempre presente nos nossos eventos, ele tá sempre compartilhando muito conhecimento, um pouco da experiência dele. É um excelente, ele é um cara empreendedor nato, assim, aonde ele já morou muito tempo em Miami e tudo mais. Então, assim, ele é um cara muito visionário e eu acho que é muito legal ele trazer, porque todo mundo só vê ele ali na novela, né?
achei ele bonitão, galã. Ele é um cara de presença, né? Mas ele realmente é um cara extremamente inteligente e consegue compartilhar, assim, todos os eventos que a gente tem no networking, ele acontece. E você percebe o nível dele de maturidade financeira, sabe? Sabe o que ele merece, então, Ah. por ser esse cara glorioso? Ah. O seu like, minha turma. Poxa vida, não tem momento mais expressivo, então, para você likear. O like vai para o Carlão. Nossa, muito bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Inclusive, gente, já compartilha lá, já dá o like, se inscreve se você não é inscrito, pra você não perder nenhum. E essa retrospectiva foi muito bem preparada para vocês, com todos os conteúdos. E ano que vem, quem sabe, tem mais. Se vocês gostaram, a gente repete a dose. E o que aconteceu em março também no mercado? Porque pelo menos na Infinox a gente já sabe que teve chegadas boas. Teve coisa boa também no mercado? Teve sim, viu? Quem chegou grande também foi o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, sinalizando a possibilidade de trazer uma queda de juros para o segundo semestre. Então, com os dados do payroll, né, o dado de emprego nos Estados Unidos vindo mais fraco e uma pressão gigantesca de Donald Trump a respeito dessa queda de juros, Jerome Powell fez um primeiro afrouxamento no seu discurso, já buscando essa possibilidade de uma queda, mas colocando a condição, né, que continuasse esses dados que não pressionassem a inflação. Já a Christine Lagarde, chiquíssima, colocou ali uma movimentação oposta, tá? Que, assim, manteve o tom duro para poder controlar a inflação e falou que permaneceria com juros altos o tempo que se fizesse necessário para não derrapar na inflação. Então foi a primeira divergência entre os países mais de primeiro mundo, né? Assim vamos se dizer, o Jerome Powell colocando a sinalização de uma possível queda de juros no segundo semestre. O Banco Central Europeu permaneceu intacto, né, firme e forte na sua política monetária mais contracionista. Teve mais? Teve mais, Eita, porque, pô, esse país de primeiro mundo, mas os emergentes, vulgo nós, aqui, né, meros mortais, continuamos com taxa de juros alta, tá? Não trouxemos nenhuma sinalização de possibilidade de queda de juros. O dólar desabou, né? Então a gente começa o dólar sempre atritado, um dólar mais furioso. Esse você nem gosta, né? Então, que ativo bandido, mais bom demais da conta. Mas o dólar obteve um enfraquecimento e trouxe a inflação para baixo. Mas todo o risco fiscal, e a gente sabe, né, que pré-eleição nós temos um desconforto de possibilidades, né, um movimento futuro, então os emergentes ficaram aí intactos, né, virou um movimento de juros mais elevado, principalmente, obviamente, também o Brasil, tá, que viraremos o ano com a taxa de juros a 15% Selic. E para finalizar, a China inicializou o seu primeiro estímulo imobiliário. Então a China criou, o minério ficou travado, né? Então a China expandiu muito rápido, então o minério de ferro estava basicamente estável, queda no começo desse ano de 2025, e foi em março que a China colocou o seu primeiro estímulo para o crescimento imobiliário novamente. Você sabe, falando em estímulo, você sabe o que mais que teve de estímulos em março, na Infinox? Não faço ideia. Nosso piloto Marcos Regadas, que assim, não sei se você já teve a oportunidade de presenciar a corrida. Não, ainda. O cara é um monstro, assim, é os Marquinhos para os mais íntimos, então assim, a chegada dele. E aí em março também teve um evento que foi a primeira e oficial corrida do Marquinhos, inclusive, eu não sei se você sabe, foi a Porsche Cup Velocitar. E o Marquinhos, quando ele chegou na Infinox, ele estava se recuperando de uma lesão. A gente nem sabia se ele ia conseguir fazer a corrida. E assim, ele se superou em todos os níveis. Assim, foi. Claro, além de correr muito bem, trazendo pra gente pódios e a gente comemorando e vibrando junto. Então tá aí, olha. Marquinhos Regadas chegando com tudo em março, oficialmente na Infinox. Seria um ótimo trader ele, né? Afinal, acredite, operador, acredite, piloto, quem nunca passou por essa, né? Aquele que estava perdido, você vai lá e reverte para o game, para uma grande corrida. Falando em corrida, você sabe o que aconteceu em abril? Toda a corrida de 2024, toda a alta de 2024, ela foi totalmente apagada. Abril não começou tão agradável não foi tão quanto fácil. a corrida aí do nosso querido Marquinhos. Então, apenas para a gente lembrar, janeiro começou eufórico, lá fora, guerras e etc. Então era um cenário de alta inflação. Começa-se um discurso, então Jerome Powell deu uma aliviada, então, bolsa para cima, né? Juros para baixo, bolsa para cima. Esse é o discurso. Abril foi a abertura com o pé esquerdo totalmente. Todos os ganhos de 2024
foram apagados. Então, quem vendeu, vendeu, né? Quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, não venderia mais, porque já estava com um cenário mais negativo. Petróleo voltou a disparar, então todo esse movimento de incerteza foi gerando um petróleo novamente em alta. Lembrando que petróleo é operável, né? É uma commodity que você consegue na Infinox também fazer o seu clique. O que mais que nós tivemos? O dólar começou a um fortalecimento global. Então foi, acho que, a última pernada que o dólar fez no ano. O dólar enfraqueceu em 2025, mas em abril ele começou o famoso DXY, né? O dólar frente aos principais pares aí internacionais, globais, como um todo forte, estava em alta. Não, e sem contar que a gente acreditou que o dólar ia retomar, né? A gente estava com a esperança de que assim, agora vai. E não foi dessa vez, né? Porque devolveu tudo, né? Logo na sequência. Mas, terminando abril, temos mais notícias. É carregado, então se a Abril, bolsa estava caótica... Historicamente, é um mês, assim, que dá Nós bastante. temos o Sell and Men and Gone Away, né? Que é o famoso mês de maio. Repete de novo. Sell and Men and Gone Away. Nossa, Saia, olha né? só. Vende em maio, continue depois tranquilamente, mas esse ano, abril, já começou a ensaiar o mês de maio. Então, deu crise energética na Europa, então, putz, até isso nós tivemos no ano de 2025, não podemos deixar de lembrar. E exatamente, eu vou pegar aqui a data, ó, 11 de abril do ano de 2025, a China anunciou o aumento sobre as tarifas de importação para os Estados Unidos. Aí começou a zoeira, né? Os memes. Aí começou. Nossa, aí foi o mês do meme. Era truco, 6, 12, e assim, eu adorava acompanhar, mas assim, né? Cara, o que, na sua visão, o Trump surtou, né? Porque qual que é a lógica de pressionar a China com a taxação, sendo que, querendo ou não, os Estados Unidos depende muito da China? Vamos parar pra pensar, Nath, se não pressiona a China, se você não mostra poder sobre a China, falta muito pouco para a gente começar a ter um entendimento de uma virada de potência econômica. Né? Então, o endividamento nos Estados Unidos é muito alto, então se você não for taxando todo mundo e ver quem que paga esse boleto, vai começar a ficar estranho. O problema que o Trump, eu acredito, na minha visão, ter nessa tarifa, né, principalmente quando ele foi para a China, gritou truco, a China gritou 6. E aí, talvez no blefe foi aonde começou os memes, né? Que até o bonezinho era made in China, né? Como é que você vai... Assim, não, e se não tivesse mais um bom relacionamento com a China, quem que ia produzir os tênis da Nike, né? Os americanos lá na... É complicado, gente. Assim, eu acho que um acaba, né, dependendo do outro, né? Não dá pra fechar essa fronteira, esses negócios. Mas que foi cômico, foi. A gente teve muitos memes. Mas rendeu, né? Esse assunto rendeu muito. Com certeza. E só para colocar a informação na exatidão, tá? De 84 para 125. E aí começou a retaliação de igual tamanho. Por isso que depois do 100% ninguém tava dando muita bola, mas a gente não podemos esquecer que começou, tá? 100, 120, 150, 200, começou a virar valores estratosféricos até com que alguém recuasse. E depois, nos outros meses, vocês vão lembrar aonde que foi essa tarifa. Muito bom. E abril também teve evento. Nós tivemos aí mais uma etapa sprint no Autódromo Velocitar, com o nosso querido piloto Marcos Segadas representando esse carro maravilhoso, com olha que logo bonito esse da Infinox aqui. E claro, também trazendo aí, olha, nosso querido Carlos Casagrande também marcando presença. Eu acho que inclusive em alguma dessas etapas aí, o Casagrande entrou nesse carro aqui e correu com ele, hein? Agora eu vou te falar, levamos aí alguns prêmiozinhos, que obviamente, né, a gente tem, quando tá no pódio é uma emoção diferente. Eu participei em um evento aí, inclusive, vou até olhar a data aqui, eu acho que essa daqui eu estava, e ele ganhou o primeiro lugar. A comemoração foi absurda, todo mundo vibrando e comemorando. Gente, é sensacional, é um evento assim que eu falo, né, qual que é a importância do patrocínio, né? Justamente a gente fortalecer a marca, a identidade, mas mais que isso, né? A gente tem um esporte de corridas é muito parecido com a identidade do trader, com o perfil do trader. Altíssima performance. Quem gosta de alta performance, pode reparar que a bancada toda de Porsche Cup, Fórmula 1, é todo mundo trader ali, gosta mesmo dessa adrenalina, gosta desse desafio, gosta de se sentir vivo, né? Então eu acho que comunica muito, né? Essa coisa da velocidade, o piloto, inclusive, a gente vai comentar dele aqui.
porque ele também passou em um dos projetos que a gente lançou aqui na Infinox desse ano, mas ele tem uma característica muito disciplinada, determinada, ele tem todas as características de um trader, só que ele virou piloto, mas a gente tá fazendo um plano ainda para poder trazer ele para boletar junto com a gente também. Esse foi no dia 4 de abril, a etapa sprint no Autódromo Velocitar. E também tivemos um evento em abril, que foi um torneio de tênis. E esse daqui aconteceu em Curitiba. Rapaz, eu vou te falar, assim, é só coisa de alto nível. E o esporte, né, de novo. Você pratica esporte, Gui? Eu sou hoje um sedentário nato. Em 2025, a minha retrospectiva é uma sentada ali, cadeirada a todo momento. Não sou da alta performance do atletismo. Que trader mas já é você? Já fui ali federado via basquete, já gostei bastante do game, mas hoje confesso que estou sedentário, sou um grande admirador de toda essa retrospectiva, principalmente no tênis, né? O tênis traz ali uma concentração muito grande e paciência para poder dar o seu famoso checkmate. Não, com certeza, assim. A Infinox está marcando presença, inclusive, nos esportes, né? Eu acho que também para incentivar para os traders que só fica sentado, que só fica boletando. Então, eu estou te desafiando um torneio de tênis, nós dois, Por favor. Mano a mano. Vamos nessa. Fechado. Muito bom. Gostei bastante. Nosso queridíssimo embaixador sempre presente nos nossos eventos. E claro, vocês aí acompanhando aí de casa para ficar com gostinho de quero mais. Quem sabe vocês não estejam com a gente nos próximos anos, em 2026, nos próximos eventos. E tivemos também uma etapa sprint também no Autódromo José Carlos Pace, que foi também... Ah lá, ó, falei que o nosso piloto tava junto, ó. Eu quero andar nesse carro aí ainda, hein? Imagina correr aqui com um piloto profissional. Eu já falei que eu quero gravar um podcast dentro do carro da Porsche. Correndo. Imagina, adrenalina pura. Tá lá. Tá em pânico, coitado. Olha lá, né? Acho que correu um pouquinho, porque o nosso querido embaixador tá até em pânico. Ah, eu quero uma experiência dessa aí, hein? 2026 promete. Vou me preparar para isso. Gostei de ver. Esses foram os eventos de abril. E agora vamos maio. O que aconteceu em maio no nosso queridíssimo mercado? Tudo o oposto do que você pode imaginar aí do outro lado da tela. Como você já ouviu nessa retrospectiva do ano de 2025, tem um ditado muito conhecido que, historicamente, né, as pessoas vendem bolsa em maio, se reorganizam para o segundo semestre. Mas o Trump deu um call muito importante no meio do caminho, e é real. Ele pegou e falou assim, ó, pra mim quem não compra bolsa é maluco. Porque a gente acabou de falar, né, que o primeiro trimestre para os Estados Unidos da América, principalmente o mês de abril, não foi muito positivo. Então, o que estava sendo segurando no começo do ano, que era a inteligência artificial, não se sustentou no mês de abril. Então, abril teve uma queda mais expressiva, como a gente falou, e em maio estava todo mundo receoso, né? Então, pô, se já teve essa queda em abril, imagina só o que pode acontecer em maio. E aí, o mundo dá voltas. Maio foi o mês de recordes para o S&P e o Nasdaq, que saíram lá de baixo, no fundo do poço de 2024, para bater o primeiro recorde do ano de 2025, as bolsas americanas. E incrível, tá? O Ibovespa não ficou por fora, não. Normalmente a gente fica com inveja, né? Exato, é isso que eu ia falar, porque assim, trocou, né? E é por isso que eu falo assim, gente, o viés é muito perigoso, porque a gente fica assim, abril normalmente é alta, maio é vendedor, e aí a gente vai naquela do achismo, né? E não espera o mercado se movimentar pra gente tomar uma decisão, né? Quem foi no viés se lascou. E se lascou porque, normalmente, de novo, né, lá fora, renovando máximas, isso aconteceu também em 2024, começo de 2025, né? Estados Unidos foi renovando uma outra máxima e nós estávamos de fora. Em maio, não, tá? Em maio foi para cima, óbvio, tá? Todo aquele atrito entre Estados Unidos e China foi reduzido, né? Então deu-se 90, sabe aquele, não vamos se cutucar em 30 dias, 60 dias. Isso foi acontecendo e o mercado falou, opa, então pega um pouco, né? Os principais, óbvio, eram Estados Unidos e China, todo o restante das tarifas tinha um peso menor, era algo micro, né? Agora o mundo estava olhando para essa briga entre Donald Trump
e o Xi Jinping. Então, com essa temporariamente colocado para adiada as tarifas, deu uma leveza para o mercado, e Ethereum no mercado de criptomoedas foi o que mais foi insano, 40% em um único mês, né? Essa aí eu tava posicionada, hein? Mas na hora também que voltou, do mesmo jeito que vai 40, volta 50, né? Cripto sendo cripto, né? Então tudo tem time, né? Se tá hora pra comprar, hora pra sair, né? Quem aproveitou, aproveitou. E o mês de maio, finalizando, né, todo esse movimento de notícia global, foi o primeiro mês também de PMIs mais fortes. Então nós tínhamos, dados de payroll, dados de emprego ruins, PMIs mais fracos, aquele sentimento de estagflação muito complexo, e o mês de maio, que todo mundo estava cornetando através, né, de estatisticamente não ser um mês positivo, foi um mês excelente, e o PMI começou a trazer uma retomada na economia mais interessante. E a partir daí também a bolsa não voltou mais, né? Será? Eu não sei, voltou? Eu esperaria a retrospectiva aí, né? Eu esperaria a retrospectiva. Vai vir coisa por aí. E maio também a gente teve... Já que a gente fica vendo nosso piloto correndo, Casa Grande, todo mundo participando, tivemos também um evento da Infinox, que foi um kart com todos os parceiros da Infinox. Sabe com quem? Com o Nelsinho Piquet. É nada. É, lógico, porque aqui... Ele não vai aparecer no vídeo, aqui, ó, fica vendo, gente. Assim, é pra matar todo mundo de inveja. Olha só, pra essas coisas eles me convidaram, não sabe por quê? Falaram que eu não sei dirigir. Eu vou lá, vou esfregar na cara. Olha só, galera, toda preparada. Quem que você acha que ficou em primeiro, hein? Você. Não, mas eu não fui nesse. Tá sim, inteligência artificial. Coloca aqui, produção, quem ganhou. Coloca um pódio lá, é meu. O Marquinhos não pode também essas coisas, ele não sabe brincar. Ele não sabe brincar. Mas tava aí, ó, um rolê de kart com o pessoal, com os parceiros da Infinox, com o Nelsinho Piquet. Muito bom. Ergueu a taça. É sensacional. E claro, junho tá chegando, agora as coisas vão melhorar. Olha, tá começando a ficar bom, pelo amor de Deus. Isso que eu falei pra vocês, espere a retrospectiva, não sejam ansiosos, né? E vocês aceleraram no kart em junho, quem acelerou foi Gabriel Galípolo. Se você não conhece, ele é o presidente do Banco Central aqui do Brasil, e contra tudo e contra todos, ele acelerou a taxa de juros para a Selic a 15%. É, pessoal, doeu no bolso, viu? Porque a renda fixa até ficou, porque isso também prejudica na nossa bolsa, né? O pessoal tira da renda variável para ir para a renda fixa. 15% ao ano é uma taxazinha até que atraente, não? Você me convenceu. Obviamente, para o investidor, sentou na rentabilidade em 2025 inteiro, né? Ultrapassando 1%, mas para a economia como um todo isso é péssimo, né? Alguém paga essa conta e todo mundo já sabe para onde vai. Foi a maior taxa desde 2006. Então, em 2025, a gente conseguiu cravar esse movimento. Esse desespero, que nem você falou, né? Juros para cima, bolsa para baixo, não ocorreu muito não, tá? Nós conseguimos frear um pouco desse sentimento dos juros para cima e bolsa para baixo, e não tivemos um mês tão desesperador assim. Mas o risco Brasil aumentou porque o juros subiu exatamente por esse movimento do fiscal. Ainda existia aquele movimento do IR a 5%, né? A isenção do IR para quem ganha 5 mil, isso foi agora no final do ano de 2025, mas era uma proposta sem a contraparte. Então, ó, eu vou te dar R$1.000, mas quem que vai pagar esses R$1.000? Ninguém falava, só vou te dar R$1.000. Então, esse risco Brasil fez com que aumentasse a taxa de juros aqui no nosso país. O Oriente Médio volta a gerar volatilidade, mercado lá fora pegando mais fogo, porém nos Estados Unidos... Literalmente. Então, infelizmente, literalmente pegando fogo, mas Estados Unidos conseguiu manter a alta performance. Aqui teve alta volatilidade, teve um chacoalhão maior no mercado, mas Estados Unidos continuou a sua trajetória de alta. E por fim, que em questão de dados econômicos, né, os Estados Unidos começou a apresentar misto, tá? Entre altos empregos, mas ainda inflação totalmente descontrolada. Descompensado. O mercado todo estava descompensado. Quando a gente imagina que o índice vai cair, o índice sobe, rompe topo, aí o dólar despenca, e você fala, o que está acontecendo? Mas é isso, o mercado é volatilidade, né? E o ouro também estava superando máximas ali. O ano inteiro, né? Eu acho que se a gente quisesse simplesmente falar mais nessa retrospectiva, todo mês é pra cima. Né? Todo mês o ouro tava ali, Bitcoin também teve seus momentos ali, mas também tivemos aqui em junho mais uma etapa da Porsche Cup,
que foi a Etapa Sprint de Portimão. Gente, esse carro eu acho bonito. Eu quero ter um carro dessa cor. E eu vou te falar, o detalhe da cor, ele tem um carbono trançado, que é um negócio assim exclusivo, que só ele tem. E eu falo, gente, eu quero um desse também. E claro, a gente batendo o ponto oficialmente com o nosso carro lindo da Infinox. Olha lá, comemorando o pódio. Eu falei pra você, gente, esse cara, ele consegue sempre marcar presença. Se não for no primeiro lugar, é um segundo, é um terceiro, mas o pódio, ele tá ali sempre batendo o ponto. E claro, agora já chegamos no meio do ano, né? Ufa. Passou 6 meses, já foram, os primeiros semestres encerrado, meio que no 0-0, né? Porque foi aquela coisa, caiu, tragédia, de repente sobe, e aí a gente tá meio que no 0-0. E aí, em julho, viramos o semestre, o que aconteceu? Continuamos com tarifas ainda é uma movimentação. Você queria uma Porsche, eu tenho um Fusca 79 nessa cor aí, ó, maravilhoso. Se a Infinox um dia quiser também patrocinar, a gente adesiva ele, bom demais da conta. Mas em julho a gente vira, então, esse movimento do primeiro semestre, bom afora, viu, Nath? Continuamos com a inteligência artificial, as empresas de tech carregando os Estados Unidos no peito, nas costas, em todo quanto é lugar e elevando o patamar das bolsas americanas. Quem entrou short no ano de 2025 nas bolsas acabaram apanhando e estamos ainda em julho, tá? Então bateu novos recordes, né? Como diria Pablo Sparo, touro de ouro! Foi que foi lá nos Estados Unidos da América e os dados começaram a melhorar. Todo mundo negociando com Trump, né? Então a gente falou de China, de tarifas, China já tinha postergado e todo mundo tentando negociações com Sobrou Donald até pra Trump. gente, né? Sobrou, café ficou mais caro pra eles lá, eita, depois eles recuaram. Enfim, o mês de julho acabou sendo negociação de tarifa, touro de ouro lá fora nos Estados Unidos da América e os dados começaram a melhorar, Nath. Cara, que ano, né? E assim, de novo, estamos em julho, primeiro mês, e também teve evento da Infinox, mais uma etapa sprint, segunda etapa, inclusive em Portimão, mais uma corrida, Marcos Regadas aí marcando presença, representando a nossa marca. Olha só, eu vou te falar, você sabe que tem um carro que eu acho bonito aqui também, que não é o nosso, mas não é esse também. Mas tem um carro que tem um milho plotado. Você quer andar concorrência? Não, e tem 1 milhão lá. Olha esse capacete. Tá vendo o trançado do capacete, ó? É bonitão demais isso daqui. E essa é uma cervejinha. Nosso querido, esse cara passou aqui também no nosso podcast, hein? É rápido esse negócio. Assim, a adrenalina do lugar, a velocidade, o camarote da Infinox, né, lá onde a gente fica, é bem em cima dos boxes. Então você consegue ver todo o movimento acontecendo bem ali embaixo, assim, sabe? Olha lá. Deu alguém. Esse cara, se ele fosse trader, você não tá entendendo. Eu acho que ele não volta a correr mais, se ele virasse trader. Esquece. E aí, em julho, teve um projeto que nasceu. Que ele tava ali na gestação, sendo preparado, aquela coisa, aquele carinho, aquele amor. E claro que veio assim para trazer, claro, muitos convidados, veio para trazer muito valor, presenças ilustres. Eu fui. E duas vezes. E claro, temos aí o nosso episódio, nosso podcast oficial da Infinox, que começou o Sala 9. Camila, André, vários bate-papos com esses traders que trouxeram histórias, não só traders, tá? Olha esse cara aqui que bonitão, você conhece? Falei umas partes, Jay. Tava à vontade. Esse daqui foi legal, né? A gente se diverte. Porque eu acho que o mais legal é isso, a gente tá compartilhando conteúdo, mas a gente também se diverte, a gente brinca, mas a gente traz conteúdo sério pra vocês, as nossas experiências, porque não basta ser só, ó, Paulinha Reis. Assim, eu acho que o Sala 9 começou com bem pequenininho, mas aos poucos ele foi tomando corpo, foi onde Marquinhos, nosso piloto, inclusive assiste esse episódio, porque a história desse cara, gente, não é porque é piloto da Infinox, ou porque a história dele é realmente brilhante, ele é um cara fora da curva,
mas nem sempre, na corrida não, na corrida dentro da curva. Mas ele é um cara bem, assim, diferenciado, assim, porque você tem que ter uma alta performance absurda para fazer o que ele faz. Então, vale a pena assistir esses episódios e fico muito honrada em poder fazer parte desse projeto, de fazer isso acontecer e ser host. E claro que também vai vir segunda temporada, né? Estamos nos preparando para isso. Depois do lançamento do Sala 9, teve mais coisas por aí. Adivinha? Corrida. É isso. Acelera. Só que essa daqui é diferenciada, porque nós tivemos a UEC, que foi um evento, inclusive, esse daqui... Gente, eu não gostava, tá? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não gostava de corrida. Eu falava assim, eu não vou pra Interlagos fazer... Que maluquice. Quem que vai pra Interlagos pra ficar assistindo essas coisas? Mas depois que você tá lá, que você sente o barulho do motor, aquele rom, aí você fala, é muito legal. E esses carros são sensacionais. Eles são tipo uns hipercars, eu acho que é outro negócio assim, sabe? É animal. É outro barulho, é outro evento, é um negócio assim sensacional mesmo, assim. Valeu a pena demais, eu quero ir de novo. Lá tem exposição de carros antigos. Você gosta de carro antigo? Pô, eu cuido mais do meu Fusca Ali 79 do que meu próprio cachorro, com todo respeito ao meu cachorro também, mas gosto muito, sou um grande fã e acaba sendo um ativo de valor. E você prefere praia, sertão, serra ou tanto faz? Ou pista? Eu gosto de uma praia, mas um sertãozinho vai bem, né? Então eu vou te falar que nós tivemos o quê? Corrida, mas no Rally dos Sertões, porque, né, não basta ser só na pista, só lá no autódromo de Interlagos. No Rallyzão dos Sertões, tava lá, a gente também teve barulho de motor, teve ronco. Olha só essa caminhonete, gente. Essa daí eu vou te falar, eu sou suspeita porque eu que sou baixinha, eu não sou muito alta, né, gente, assim, apesar de parecer na câmera aí, vocês acham que eu sou baixinha. Eu já tive uma Ranger. Eu entrava na Ranger... Curiosidades da Nath, porque a gente quer se sentir grande, né, e tal. Então, assim, se você me der uma Porschezinha, mas se você me der uma Ram, aí eu vou falar, vambora. Mas finalizamos os acontecimentos desse mês, que teve muitos eventos, muitas corridas, mas... Agora, partindo para agosto, o que aconteceu? Agosto, mês do desgosto. Agosto de Deus. Agosto, mês do desgosto chegou. E o que acelerou foram as vendas, viu, Nath? Então, se nós não tivermos o mês de maio, né, completando ali o cenário do discurso, nós tivemos um agosto. E pela primeira vez, pelo menos na minha memória aqui do ano de 2025, foi onde nós conseguimos deixar o americano com inveja. Porque lá fora acelerou-se as vendas, né, foi um cenário mais conturbado, e o nosso agosto não foi tão mês do desgosto assim, os bancões pagando dividendos extraordinários, etc. Deu uma freada boa aqui na possibilidade de queda. Então foi um mês bagunçado, onde Estados Unidos começou a não ter o apelo da tech, não conseguiu trazer essa movimentação segurando a bolsa lá fora, então foi uma queda mais acentuada, e o que não caiu, a gente falou do ouro, né, o ouro lá em alta e tudo mais, mas quem não parou de movimentar e oscilar mais para um cenário altista foi o petróleo de novo, o Oriente Médio, conflito geopolítico, desde, né, então de 2021, os conflitos geopolíticos vão oscilando bem o petróleo, então fica a dica para quem gosta de volatilidade, né, operar em volatilidade, o petróleo é um grande destaque também em 2025, apesar de longe das máximas, grande volatilidade. China anunciou novos pacotes, China vem anunciando novos pacotes há muitos anos, mas o anúncio por si só faz com que o minério movimente bastante, e foi aqui também que deu uma bela de uma força para o mercado brasileiro, mesmo com os Estados Unidos não muito aparentemente. Bom, volatilidade alta, esse foi o mês de agosto para os mercados como um todo. E, lógico, a volatilidade chega aqui também, né? A gente, como sempre, tendo muitos eventos, e agosto nós tivemos o quê? Porsche Cup, etapa sprint no circuito de, sabe aonde? Portugal. Nós tivemos ali os nossos parceiros, os nossos colaboradores, inclusive no evento a gente conseguiu.
Isso que é legal, né? Porque a Infinox, ela tá conectada com o mundo inteiro, né? Então, assim, tem clientes de... Olha, você viu um Trump ali? Achei que era... Olhei rápido, achei que era o Trump. Essa é a opinião pessoal dela, tá bom? Não me envolvo Eu acho nessa daí, não. O Robinho, não, é o Will Smith, tá brincando? Mas, Infinox, sendo internacional, a gente tá conectando aí o mundo inteiro, e isso que é o mais legal, né? E conectando também através da corrida, que é algo que não tem país que as pessoas não gostem de corrida, né? Eu acho que isso que é o mais importante lembrar, que a Infinox, ela tá sempre buscando estar nesses eventos cada vez mais presente para conectar, estar mais próximo dos clientes, dos parceiros e fazer isso acontecer. Teve mais também, teve a Porsche Cup na etapa Endurance do circuito Estoril e essa daí também lá em Portugal, continuando. Inclusive, teve muita gente daqui que foi para lá, que participaram desse evento. Imagina uma viagenzinha para Portugal, para poder viver essa experiência, camarote, e estar junto ali com o piloto. Coisas que ali, assim, só com a Infinox mesmo, gente. Eu desconheço outra que consegue fazer o mesmo. E chegando, estamos quase no final do ano, hein, gente? Setembro. O que aconteceu nesse... Pô, setembro, parece um fofoqueiro, né? Mas setembro. O que aconteceu em setembro aí, Guilherme? Nelson Rubens! Uma fofoca, vamos lá. Fofoca ou não, o Trump queria mandar o Jerome Powell embora, né? Ele já não aguentava mais aquele tom de discurso mais duro sobre a política monetária, né? Pô, desde a pandemia, os juros americanos altos, isso não é um cenário convencional, né? Historicamente dizendo. E setembro é surpreendente, porque nós tivemos o primeiro corte de 0,25 lá nos Estados Unidos desde realmente da pandemia em 2020, tá? Então, o Jerome Powell, com os dados mais fracos nos Estados Unidos, né? Então, virou algo mentalmente diferente, né? Nós tínhamos dado fraco como positivo, porque é o que seria o grande gancho para essa queda de juros nos Estados Unidos, e ele ocorreu. Os juros para baixo, bolsa para cima é imediato, o mercado foi correndo atrás de uma recuperação durante esse mês de setembro, mas não foi só alegria não, tá? Boa parte do boato e fato, né? Então caiu os juros, a bolsa subiu rapidamente, mas voltou boa parte desses ganhos também durante o mês de setembro. O que mais nós tivemos em setembro? Os juros longos lá nos Estados Unidos começaram a pressionar, um dos motivos, né? Então não adianta nada cair os juros no à vista, mas a curva de juros está para cima, então o risco fiscal americano, né? Como é que vai pagar tudo isso? Começaram a questionar, então não foi um mês muito agradável para a América, mesmo com que tenhamos essa queda de juros. E óbvio, tá, o que aconteceu com esse movimento da alta da curva de juros, o Powell já mudou o seu discurso. Então, apesar de ter cortado o seu 0,25 no mês histórico de setembro, devido a desde 2020 estar em alta, ele já cortou a graça rapidamente do Trump, falou, eu basicamente fiz o que você pediu, mas eu vou continuar olhando os próximos dados. Muito bom. Bom, setembro, eu acho que deram um respiro, falou assim, fizemos muitos eventos, mas eu acredito que foi um preparo para grandes lançamentos no mês de outubro. Outubro, a gente teve uma coisa que mudou o cenário para muita gente, principalmente para facilitar para o investidor. Nós tivemos o lançamento da boleta em que a gente consegue adicionar dentro do MetaTrader. Sabe aquela boletinha para a gente conseguir clicar mais fácil e facilitar, inclusive, na hora de você apertar o botão? Então, lá na Infinox, a gente fez o lançamento. Olha o nosso embaixador. E ele ensina aqui pra gente, inclusive vocês, se vocês quiserem entender como que faz para vocês terem acesso, já acompanha a gente ali nas redes sociais, não perca, manda mensagem, fala com seus gerentes, tudo. Se interem desses assuntos, que talvez nem vocês sabem que tem isso daqui disponível para vocês. Então, já dá uma olhadinha lá, porque para facilitar para o trader operar, temos aí, olha que boleta bonita, é só dar uma clicadinha, coloca a ordem oco ali, pá, pum, dá para você ter facilidade na hora de clicar e boletar na sua plataforma. Nós tivemos aqui um episódio especial em outubro, você não lembra? Eu lembro perfeitamente, eu estava de vermelho, acreditando na queda da bolsa. Você estava de vermelho? Porra! Pullover ainda. Olha, gente, é verdade esse bilhete. Nós tivemos
o último episódio final e especial da temporada número 1 do Sala 9, porque vai ter umas 10 aí pra eu ver, hein? Mas olha que coisa, que dupla, né? Esse pullover, quando sai do armário, viu? Vou te contar. Olha só, ele vem pra brilhar mesmo. Me conta uma curiosidade. Olha, inclusive teve as participações, é verdade. Pessoal que já passou no Sala 9, a gente pegou perguntas, né, e interagiu com eles ali. Eu respondendo as perguntas dos convidados, foi muito legal. Quase chorei, me fizeram muitas homenagens, fiquei muito feliz. E foi um episódio extremamente especial. Foi. Você lembra de alguns detalhes daquele episódio? Pô, quase todos. Quase todos? Que a gente teve um vapum, assim, ó, tipo de frente com o Gabi, eu dei uma derrapada. Eita, coisa boa. Assim que é bom, né? Teve mais coisas também em outubro, então foi o mês do lançamento da Infinox foi outubro. Então, assim, tivemos também o lançamento do aplicativo da Infinox. Olha, eu utilizo... Que marketing bonito. Eu utilizo o Infinox, eu utilizo o aplicativo e, assim, facilita muito. Até quando você tá, poxa, preciso fazer um depósito, ou solicitar um saque, fazer tudo na palma da mão, gerenciar os fundos lá dentro, contratar, tirar, botar, tal. Tudo isso aí pra mim é muito mais fácil. É um trabalho que, né, muita gente sentia falta, que gostaria de ter isso muito mais acessível na palma da mão. E outubro desse ano, 2025, a Infinox já chegou com esse né? Com um baita de um aplicativo entregando tudo e mais um pouco. Você sabe que teve um evento... O pessoal trabalha em outubro, não trabalha em dezembro. Olha, eu vou te falar. Outubro e novembro foi o bicho agitado. E dezembro ainda nem acabou, porque hoje nós estamos gravando, mas ainda tem mais coisas para acontecer. Mas em outubro a gente teve um evento super especial de um parceiro, onde a Infinox entrou como patrocinadora também, e a gente trabalhou, hein? Mas entregamos um baita de um evento muito legal, o MIB, que é o Movimento Independente do Brasil. E esse evento em si, o MIB do óculos, né? Muito legal, assim. E o objetivo do evento em si era justamente trazer ferramentas para as pessoas ficarem independentes do Brasil. Como assim, Nath? É ensinar a pessoa a investir, diversificar o capital, dolarizar seus investimentos. Olha que povo bonito! A Boss. Olha só, gente. Não, foi muito legal organizar esse evento, fazer acontecer. Eu fui a mestre cerimonialista, né? Eu sempre tô envolvida nos eventos, eu gosto, eu ajudei a organizar, olha lá, que espetáculo. Foi sensacional, assim, a Infinox marcando presença mais uma vez, fortalecendo sua marca e incentivando um projeto também que tão necessário, né, Gui? Se a gente for falar de educação financeira, nosso país é tão limitado e a gente conseguiu aí compartilhar um pouco dessa experiência aí com as pessoas nesse evento. Foi muito bacana mesmo. E estamos chegando perto do final do ano. Outubro acabou, hein? E olha que assim, o que a gente não fez em setembro, a gente lançou tudo de uma vez em outubro, né? Foi um babadeiro, o negócio foi louco mesmo. Mas o que aconteceu no mercado em outubro? Quem ficou louca mesmo foi, de novo, ela, Christine Lagarde. Ela herdou um dado de setembro que foi um PIB mais fraco, levemente mais fraco. E na Europa, então, cravou-se uma recessão leve, mas cravou. Né? É um dado que você, gerando uma sequência natural, esse cenário, então a Europa virou no olhar dos investidores, entre aspas, uma preocupação, recessão leve para a Europa. Nós tivemos um início, isso é chato, né? Porque outubro começou-se as falas de um possível cessar-fogo, né, no Oriente Médio, mas ainda não ocorreu. Esse é o X da questão. Então, até essa gravação, nós não temos ainda um fim de uma guerra que foi iniciada em 2021. Mas outubro foi a primeira queda acentuada do petróleo. Então, até esse momento aqui da retrospectiva, petróleo para cima, petróleo para cima, petróleo para cima, ouro para cima, todo movimento ruim no que diz respeito ao medo geopolítico foi sanado ali nessa quase aperto de mão ali entre Rússia e Ucrânia. Então, a queda acentuada no petróleo ocorreu lá para o finalzinho, outubro, hein? Nós estamos aí lembrando. China surpreende,
né? Então cria estímulo daqui, cria estímulo ali, os dados da China sempre meio confusos, mas o PIB da China arrebentou a boca do balão, veio acima do esperado, deu um ânimo também aqui no nosso Brasil, né? Então estamos quase um derivativo da China, China bem, Brasil bem, todo mundo tá sorrindo, sucesso por demais da conta. E, inclusive, final de outubro, liquidez pequenininha, baixíssimo volume, mas um rally na bolsa, gigantesco, né, inesperado, todo mundo querendo entender o porquê, não tem porquê, na dúvida compraram, e outubro foi um movimento de bolsa para cima. Na dúvida segue o fluxo, né? Não vai contra, vai seguindo o fluxo. O que mais? Acabou? Outubro, pô, foi só acabou. Irritamos a Cristina Lagarde com um cenário de inflação ali, colocando o PIB para baixo e tendo recessão. Temos aí quase um fim de uma guerra histórica entre Rússia e Ucrânia, petróleo para baixo. Tem um movimento de rally de bolsa no Brasil. Você quer mais o quê, Nath? Outubro. Acabou o ano aqui, encerra, né? Novembro nem precisava ter. Não, mas novembro que vai começar a coisa a funcionar. Porque novembro é mês do quê? Meu aniversário. É? 1 de novembro é meu aniversário. Poxa, escorpião. Ué. Eita, nós. Você tem escorpião no bolso também? Não, Leleque. Você me mandou parabéns, eu acho, viu? Vou botar numa história. Mas eu quero ver se você vai lembrar do surpresa, meu. E o meu? Então tá tudo certo, tá no 0x0. Mas o meu tá chegando, o meu é daqui 2 semanas. Chique. Então, já fica a dica, hein? Mas novembro, além do seu aniversário, tem sabe o quê? Fórmula 1. Eita. Acho que, assim, ó, por algum motivo que eu não sei explicar qual, mas acho que a Infinox gosta de velocidade, né? Tudo que é evento que envolve velocidade, estamos aí presente. Esse dia aí também eu fui no sábado participar desse evento. Mais uma vez, né? Onde eles levam os parceiros, os amigos, os colaboradores e também os clientes da Infinox para viverem essa experiência. Porque assim, né, uma coisa é você tá lá na arquibancada tomando chuva, sol na cabeça e passando perrengue, não tem uma sombrinha lá o dia inteiro, e aí chega aqui e a gente tem o quê? Tem o camarote, a gente tem, né, a gente tem acesso aos boxes, porque a Infinox ela é patrocinadora da Alpine, aquele carro cor-de-rosa, bonito. Nossa, eu acho bonito demais esse carro. Acho que era da Mary Kay. É o carro da Mary Kay. Subiu de nível, virou um corredor de Fórmula 1. Mas eu gosto bastante desse carro cor-de-rosa também, eu sou apaixonada. E, claro, né, a gente esteve presente aí na Fórmula 1, curtimos bastante esse evento, no camarote, área VIP, descemos na paddock, também conhecemos todo o ambiente onde a corrida acontece de fato. Então, assim, mais uma vez, só na Infinox a gente consegue esse tipo de experiência. E em novembro, além da Fórmula 1, nós também tivemos aí a Porsche Cup etapa sprint no Autódromo José Carlos Pace. Um momento icônico, né? Acho que todas essas etapas que a gente veio falando aí durante o ano inteiro de retrospectiva, né? E a gente acompanhando as corridas, chega um momento em que a gente leva o troféu, onde a gente consegue oficialmente ali ter o nosso querido piloto consagrando ali, comemorando, levou o troféu para comemorar junto com os... Olha só, o Casagrande quer levar embora o troféu, mas quem não quer, né? Foi sensacional a experiência ali. De novo, não tem... eu acho que só quem viveu o dia ali e comemorar e vibrar junto com o piloto é sensacional. E além de comemorar, né, o prêmio que nós levamos, a gente também teve o Rally Ride na Fazenda Pimenta, em Dayatuba. Outro ralizão, olha, barro, lama, chuva e bagunça. Mais uma vez aí marcando presença nas velocidades. E depois tivemos uma última etapa, que também é a Porsche Cup da etapa Sprint, no Autódromo José Carlos Pace, dia 22/11. Então, nós finalizamos o circuito. Lembrando que o Marquinhos Regadas, ele já conseguiu ganhar anteriormente, né? Então, nem precisa... Essa daqui, ele só passeou, porque já estava ganho. Ele só foi lá para cumprir mesmo, bateu o ponto, porque já estava na mão, o troféu era dele. Não tinha mais desculpa. Em novembro, nós encerramos nossos eventos aqui
finalizando todas as corridas, Fórmula 1, Porsche Cup e, claro, com o troféuzinho na mão e mais uma vitória aí que a gente tá conquistando juntos. Novembro tivemos notícia? Pô, tem. Aconteceu Todo dia tem, mas alguma novembro coisa? foi o mês da taça para as notícias, foi aonde o mercado também ergueu a taça, visto que a inflação globalmente começou a ser reduzida, Nath. Então a inflação para baixo vai pressionando cada vez mais os presidenciáveis aí de bancos centrais começarem a olhar para essa movimentação da queda dos juros, tá? Então quando a gente olha para o CME Group, onde nós contabilizamos aquele sentimento dos investidores americanos para a queda de juros, já cravaram para dezembro. Falaram assim, pô, vai ter queda sim de juros, olha essa inflação. Então foi o mês da virada, o mês onde a inflação começou globalmente a ser reduzida e isso deve ser pautado. O Fed colocou essa postura, mais data depende, mas, pô, cara, já é essa movimentação da queda dos juros, onde animou o mundo do cripto, foi vendo vários outros ativos de risco ganharem um pouco mais de força. E óbvio, né, como a gente falou, vai pressionando os presidenciáveis de Banco Central e o mercado como um todo já foi colocando esse cenário de queda de juros em um cenário global. Foi no mês de novembro que tudo ficou mais claro, né, nessa movimentação de bolsa para cima. China criou-se mais um pacote de estímulos, né? Então, em meio a todo esse movimento, tá todo mundo sorrindo. China coloca lá um modo turbo para poder acelerar também e não ficar de trás ali dos outros países. E as commodities. Pô, commodity, como você sabe, tava, o rally das bolsas não era o rally da commodity. Commodity ainda era algo muito volátil, principalmente minério, andando de lado. Novembro foi o mês que iniciou uma trajetória altista muito grande. Não podemos deixar de lembrar, né, assim como o Marquinhos ergueu a taça, quem ergueu a taça aqui também foi o Ibovespa, renovando recordes atrás de recorde, ultrapassando a casa dos 160 mil pontos. Eu não acreditava. Assim, ó, quando a gente via previsão, vai bater 150 mil, você fala, você acreditava Eu vou nesse falar cenário? pra você, assim, ó, então a gente tá jogando esse papo, assim, até um ditado, né? Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça, alguma coisa assim. Acho que é isso. Ei, vai colocar assim, porque o brasileiro é isso, né? Então o brasileiro, quando dá uma projeção dessa, com juros a 15%, não é convencional, né? Não se conversa economicamente dizendo. Então a gente vai ter cachorro que vai ter assim, né? Será que vai dar tudo certo? E, pô, por fim, acabou dando certo. A única coisa é que realmente, né, aqui no Brasil, poucas pessoas físicas, né? Poucos CPFs conseguiram surfar toda essa onda, até mesmo por esse receio que o brasileiro normalmente tem pós uma grande pernada dessa forma, mas ó, dinheiro de pinga pro gringo, né? E tem gente vendendo topo até hoje, né? Tem, claro que tem. Tá achando que vai cair, vai voltar, uma hora cai, né? A gente tá entrando num ralizão de final de ano, né? Então essa empolgação, o cenário o macro começa a melhorar, as pessoas consomem mais, e 13º na conta, e tudo, aquela euforia de mercado, né? É clássico acontecer, mas 160 mil eu já achei um pouquinho exagerado. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Quem sou eu para julgar? Eu vou trazer um insight pessoal depois, no final dessa transmissão da retrospectiva 2025, mas para gerar um alerta para vocês em 2026. Gostei. Só se você deixar o seu like. Boa, gostei. Eu também agora fiquei curiosa, já vou anotar. E estamos chegando em dezembro, hein? Natal, mês do meu aniversário. Eu adoro dezembro. Nossa, tem uma coisa que eu gosto é dezembro, porque de verdade é Natal, Ano Novo, meu aniversário, férias e ralizão, o mercado tá animado, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá tudo lindo. Mas nós tivemos aqui em dezembro mais um lançamento da Infinox, porque ela chegou com tudo, né? Nós lançamos oficialmente o programa de fidelidade da Infinox. Como que funciona Fiquei isso? sabendo, hein? Presta atenção, cliente. Você se torna um cliente mais exclusivo, private, aquela coisa. Você acumula pontos e esses pontos você consegue... porque muita gente fala assim, poxa, como que eu participo de um evento com vocês? Que eu vou na Porsche Cup, na Fórmula 1. Como que eu faço para poder fazer um evento, participar de um evento com vocês? Como é que eu me torno esse cliente especial? A gente tem um programa de fidelidade, né? A Infinox lançou esse programa de fidelidade para aproximar cada vez mais o cliente da corretora. Apesar dela estar lá em Londres, mas nós estamos aqui. Então a gente pode ter essa comunicação muito mais próxima. E esse programa de
de acúmulo de pontos faz com que você cresça, que você consiga também usufruir de vários benefícios que só esses clientes que são fidelizados têm direito, têm acesso. Então, já fica aí ligado nas nossas redes para você não perder nenhuma novidade, nenhuma informação, porque isso faz toda a diferença no saldo final na sua conta. Nossa, a gente estava falando de clientes private, aquela coisa, clientes mais fidelizados, gente mais próximo. Vai ter um evento, vai ter não, teve, né? Tem que falar que teve. Um evento especial que foi desenvolvido para clientes e parceiros em Angra dos Reis. Você não tá entendendo? Por dezembro? É, assim, dezembro, solzão, passeio de lancha e, assim, sabe aquela experiência que vai além do que a gente consegue imaginar? Então, assim, foi um evento totalmente exclusivo, pouquíssimas pessoas selecionadas a dedo, clientes que já estão com a gente há bastante tempo e outros convidados também, mas que já estão ali envolvidos com a nossa marca, e a Infinox ela consegue proporcionar isso também para as pessoas. E poxa, o finalzinho de semana, dias ali de glória, literalmente tomando sol, banho, água fresca, aguinha de coco em Angra dos Reis, não tem como ser melhor, né? Não tem como ser melhor. Pé na areia, caipirinha, água de coco e uma cervejinha. E você não sabe o que aconteceu no mercado então em dezembro? Não, calma aí que tem só mais um. Não tem não. Tem? Tem o Piquet Day. Eita, Piquet, desculpa. O Piquet tá aqui, isso é finaleira. E depois é só o Jingle Bell, porque vai ter também festa de confraternização da firma, mas isso aqui a gente não pode compartilhar, não. Não, porque isso aqui... Mas o último evento do ano é o Piquet Day, que é um evento também, mais uma vez, para fechar com chave de ouro, convidando todos os nossos parceiros, amigos, clientes a uma corrida junto com o Piquet. Então, como sempre, marcando presença aqui na Infinox. Agora sim, dezembro, fechou? Ansioso, né? Dezembro, porque daí é notícia boa, pessoal. Lembra que no começo do ano a gente começou com um conflito geopolítico, petróleo para cima, muitas incertezas, enfim, elas continuaram. Incertezas ainda permanecem no nosso mundo, porém as bolsas fecham predominantemente todas no verde, tá? Isso é algo memorável para o ano de 2025. Começa essa sequência de queda de juros, ficou, olha que bizarro, né? O Brasil e o Japão foram os únicos dois países que no ano de 2025 não tiveram a sua redução da taxa de juros. Mas a curva de juros já indica que em 2026 esse movimento vai ser extremamente possível. Por isso que bolsas aqui, né, no Brasil continuaram no começo do ano de dezembro renovando as suas máximas. Dezembro foi uma aula, dezembro foi o fechamento e consolidação de uma queda de juros que a gente não via isso ser possível desde então de 2020, pandemia, e depois 21, os conflitos geopolíticos. Dezembro, os noticiários animam e vamos ver se isso vai ser contemplado para o ano de 2026. Se você acredita que a gente esqueceu de algum grande evento, inclusive, não deixe de colocar aqui nos comentários para a gente poder criar uma edição 2.0 turbinada, mas os principais acontecimentos de 2025 para o mercado foram esses. E óbvio, nossa, cripto, lembra do mundo do cripto? Meu Quem Deus, não? 80 mil, 93 mil criptomoedas também fizeram uma movimentação muito forte. Cara, não, agora chega aqui. Gente, acabou o ano. Depende de nós. Quem já foi? Não, mas de verdade, Gui, que honra, que incrível esse dia pra gente compartilhar, reviver histórias. A ideia foi sua? Ah, merece um aumento, viu? Se a ideia foi sua, merece um aumento. Eu não lembro de onde que veio a ideia, não, mas chegou aqui, o importante é que chegou. Ideia sensacional, mas, parabéns, assim, produção. Mais uma vez, eu acho que é importante a gente lembrar que foi um ano desafiador em todos os cenários. Foi desafiador para a Infinox, mas estamos aqui fortalecendo, crescendo, expandindo, e a ideia é chegar cada vez mais longe, né? A gente levar não só no Brasil, mas para outros países, por que não? E com muito conteúdo. E você ficou de dar um insight aí para 2026. Poxa, cadê? Você acha que eu esqueci? Não, obviamente. É para comprar ou é para vender? Já conta aqui para nós, a gente vende o... Eu ouvi de um cidadão de extremamente renome, Brasil, economista-chefe de grande corretora /banco, falando o seguinte, Nath, quando você vai conversar com um institucional americano, Brasil é muito bem visto,
ganha-se por WO, talvez, né? A gente não tem nos emergentes, tem gente Não contabilizando, tem concorrência. contabilizando muito lucro, então contabiliza lucro em cripto, em inteligência artificial, né? Esse ano também o cara da grande aposta, qual que é o nome dele mesmo, meu Deus? Esqueci. Eu sei quem que é o cara do grande Mas aposta. está botando a grande aposta contra o mundo de inteligência artificial, então, e os juros caindo. Então tem contabilidade de lucro muito grande. Então esse dia que vem para nós é muito pequeno. E quando olha-se para o emergente, né, o vulgo Brasil, poxa, na dúvida compra. E é compra em massa, porque ele não quer perder o rally. Então você vai ter o rally da Bolsa Brasileira, né, que o americano basicamente tá fazendo acontecer, é a qualquer preço. Então cuidado realmente, pessoal, de estar contra esse movimento, porque o estrangeiro está vindo a todo e qualquer preço, todo a qualquer custo. Por isso que fechamos um ano tão bom e agora é o ano eleitoral 2026 que nós iremos ver. E o Lula já falou, hein? Pode comprar uma TV maior para assistir a Copa do Mundo, que a gente vai voltar na próxima retrospectiva. Vai, Lula! Muito bom, então é isso. Mais uma vez, desejo pra vocês, pra você, um feliz ano novo, um feliz Natal. De paz, né? Branco de paz. Com muito dinheiro, prosperidade, muita saúde pra vocês, pra família de vocês. Juízo, não façam nada que eu não faria. E 2026 promete com eleição, com Copa, com todos os acontecimentos, com Lula, com o nosso querido ministro Haddad falando que ele quer. Podia ter a Dilma, né? Pelo menos a Dilma dava entretenimento, né? Pegava a meta e dobrava a meta. Não vai fazer isso, hein, Trader? Mas ano que vem tem mais volatilidade, tem mais novidades, mais notícias, muitos acontecimentos e mais retrospectiva pra vocês. Beijo do Cunha. Beijo da Nath e até o próximo. Feliz ano novo.